Maria sempre imaginou que a universidade seria um lugar de aprendizado e novas amizades. Mas logo no seu primeiro dia, a realidade mostrou o outro lado. Enquanto caminhava pelos corredores cheios de estudantes apressados, ela sentiu olhares curiosos e cochichos atrás de si. Alguns risinhos maliciosos fizeram seu coração disparar. Na sala de aula, a situação piorou. Durante a apresentação de um trabalho em grupo, colegas começaram a zombar de suas ideias, cortando suas palavras com comentários sarcásticos e olhares de desdém. Maria tentou manter a calma, mas sentiu as lágrimas ameaçando escapar. A sensação de estar sozinha naquele lugar crescia a cada segundo. Foi então que ele entrou na sala. Dzun, um coreano de aparência serena e olhar atento, percebeu o clima tenso. Sem fazer alarde, se aproximou do grupo que a estava incomodando. Com uma voz firme e calma, mas carregada de autoridade, ele disse algo que ninguém esperava. Vocês deveriam ouvir o que ela tem a dizer antes de julgar. Suas ideias têm valor. O silêncio tomou conta da sala. Maria olhou para o Dzun, surpresa e grata. Ela não sabia seu nome, mas sentiu naquele momento que talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. O brilho nos olhos dele e a segurança com que defendeu suas palavras despertaram nela uma sensação estranha, misto de alívio e curiosidade. Quando a aula terminou, Maria pegou seus livros, ainda processando o ocorrido. Ao sair, percebeu Dzun caminhando ao seu lado. Oi, eu sou o Dzun. Vi que foi difícil hoje, mas você foi incrível, disse ele com um leve sorriso. Maria respondeu com um tímido sorriso. Algo lhe dizia que aquele encontro não seria apenas um caso isolado, seria o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Maria não conseguia tirar da cabeça o momento em que John a defendeu. Cada risada maldosa dos colegas parecia menos pesada depois daquele gesto inesperado. E, de alguma forma, a presença dele trazia conforto, mesmo quando ele estava apenas sentado do outro lado da sala. Um dia, durante o intervalo, Maria estava sentada sozinha no pátio, tentando organizar suas anotações, quando John apareceu com 2 copos de café nas mãos. Pensei que poderia usar um reforço, disse, entregando um a ela. O simples gesto fez Maria corar. Não era só o café, era a atenção, a delicadeza, a maneira como ele parecia enxergar além do que todos os outros viam. Obrigada, John, disse ela, ainda surpresa. Ele sorriu e, por um instante, o mundo ao redor deles parecia desaparecer. Começaram a conversar sobre pequenas coisas, a faculdade, os professores, até os filmes que gostavam. Cada palavra tornava a outra mais próxima, como se uma conexão silenciosa se formasse entre eles. Mas nem tudo era fácil. Alguns colegas ainda lançavam olhares desconfiados e cochichos quando passavam. Maria sentiu vergonha e raiva ao mesmo tempo, mas John sempre encontrava uma maneira de apoiá-la, seja com uma piada sutil que quebrava o clima ou uma palavra de incentivo que parecia ganhar força própria. Naquele dia, enquanto caminhavam juntos para a próxima aula, Maria percebeu algo novo. Não precisava enfrentar tudo sozinha. E mais do que isso, havia alguém disposto a ver seu valor, mesmo quando o resto do mundo ignorava. Ela ainda não sabia, mas aquela amizade que surgia carregava a promessa de algo maior. Uma história de confiança, descobertas e sentimentos que iam muito além da universidade. As semanas passaram e Maria começou a se destacar nos trabalhos em grupo. Sua timidez inicial deu lugar a uma confiança crescente, algo que Jun percebia com orgulho. Ele era brilhante, conhecido na universidade por suas notas impecáveis e pela calma com que resolvia até os problemas mais difíceis. Mas o que poucos sabiam é que, por trás daquela postura segura, havia um rapaz que também lutava contra suas próprias inseguranças. Em um dos projetos mais importantes do semestre,
O destino, ou talvez algo mais, os colocou no mesmo grupo. Maria ficou nervosa no início, receosa de atrapalhar o aluno mais admirado do curso. Mas June, com um sorriso tranquilo, apenas disse: "Confio em você, Maria. Tenho certeza de que vai surpreender todo mundo." Essas palavras ficaram ecoando na mente dela por dias. Enquanto trabalhavam lado a lado, o tempo parecia desacelerar. Ela se encantava com a forma como ele explicava as teorias mais complicadas com paciência, e ele, por sua vez, admirava a forma como ela via o mundo com sensibilidade e empatia. Mas nem todos estavam felizes com essa aproximação. Clara, uma das colegas que havia zombado de Maria no primeiro dia, não aceitava que June, o aluno mais cobiçado e respeitado, estivesse tão próximo dela. Durante uma apresentação, Clara tentou interromper Maria com um comentário maldoso, insinuando que ela só conseguia boas notas por ter ajuda especial. O silêncio que se formou foi cortante. Maria sentiu o rosto queimar, mas antes que pudesse reagir, June se levantou e disse: "Ela não precisa de ajuda para brilhar. Só precisou que alguém a deixasse ser ouvida." Olhando diretamente para Clara. O auditório ficou em silêncio. Por um instante, Maria achou que o coração fosse explodir, não só de vergonha, mas de emoção. Naquele momento, ela entendeu. O que June via nela não era pena, era admiração. E o que ela sentia por ele já não era apenas gratidão, era algo mais profundo, algo que começava a mudar tudo dentro dela. Quando saíram da sala, o vento frio da tarde os envolveu. June olhou para ela e disse com um tom mais suave: "Você é mais forte do que pensa, Maria. E se deixar, posso caminhar ao seu lado enquanto descobre isso." Maria não respondeu. Apenas sorriu. Um sorriso tímido, mas cheio de promessa. Depois daquele dia, algo mudou entre Maria e June. Eles continuaram estudando juntos, dividindo cafés, risadas e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. O vínculo que começou com um gesto de defesa se transformava, pouco a pouco, em uma ligação que nenhum dos dois sabia como definir. Certa tarde, chovia forte em Seul. A biblioteca estava quase vazia e Maria revisava anotações enquanto June digitava no notebook. O som da chuva batendo na janela preenchia o silêncio confortável entre eles. De repente, a energia caiu. O ambiente ficou na penumbra e Maria soltou um leve riso nervoso. "Parece que o universo quer que a gente faça uma pausa", brincou ela. June riu também. Ou talvez ele só queira que a gente preste atenção em outra coisa. Os olhos de Maria encontraram os dele e o tempo pareceu parar. Havia algo ali, uma mistura de tensão e ternura, uma proximidade que os dois vinham evitando admitir. Por um instante, nenhum deles falou. E talvez nem precisasse. Mas o momento foi interrompido quando o celular de June vibrou. Ele atendeu rapidamente em coreano e sua expressão mudou. Quando desligou, o sorriso havia sumido. Era o meu pai. Ele quer que eu volte para Busan por um tempo, disse, evitando encará-la. Maria sentiu o coração apertar. Por quê? Aconteceu algo? Negócios da família. Ele acha que eu estou desperdiçando tempo aqui. Ela ficou em silêncio, tentando esconder o desconforto. Não queria demonstrar o quanto aquela notícia a abalava. Você vai voltar? Perguntou em voz baixa. Por alguns dias, respondeu ele, olhando finalmente em seus olhos. Mas eu volto, prometo. Aquelas palavras ficaram gravadas nela. Uma promessa simples, mas que soou como um fio de esperança em meio à tempestade que caía lá fora. Naquela noite, ao chegar em casa, Maria olhou para o reflexo na janela. O rosto cansado escondia um sentimento novo que crescia sem pedir permissão. Ela se perguntava se, quando ele voltasse, tudo ainda seria igual, ou se aquele breve afastamento seria o começo de uma distância que o coração dela não queria aceitar.
Os dias seguintes pareceram mais longos que o normal. A ausência de June era como um vazio invisível que acompanhava Maria em cada canto da universidade. O lugar onde costumavam sentar na biblioteca agora parecia frio, e até o café que ele sempre trazia perdeu o sabor. Ela tentava se concentrar nos estudos, mas o pensamento dele insistia em voltar. As mensagens que trocavam eram curtas, espaçadas. John dizia estar ocupado ajudando o pai, mas prometia voltar logo. Mesmo assim, havia algo nas entrelinhas, um tom distante, como se ele carregasse um peso que não podia compartilhar. Certa manhã, durante uma aula de apresentação de projetos, Maria foi surpreendida. Clara, a mesma colega que sempre a provocava, apresentou um trabalho idêntico ao que Maria e June haviam desenvolvido juntos. As ideias, os gráficos, até as referências, tudo era igual. Maria ficou paralisada. "Isso é impossível", murmurou. Quando tentou explicar ao professor, Clara a interrompeu com um sorriso provocador. "Você não tem como provar que isso era seu, e seu parceiro nem está aqui, não é?" As palavras cortaram fundo. O professor prometeu investigar, mas o dano já havia sido feito. Os colegas cochichavam e a sensação de humilhação voltou, ainda mais forte do que no primeiro dia de aula. À noite, Maria escreveu uma mensagem longa para June, contando o que havia acontecido, mas apagou antes de enviar. "Ele já tem problemas o suficiente", pensou. Ainda assim, não conseguiu dormir. A lembrança do olhar dele, da calma com que sempre a defendia, do jeito que dizia seu nome com gentileza, tudo ecoava como uma saudade que doía. Do outro lado do país, June encarava o mar de Pusan, o celular na mão e a mente longe. Ele sentia falta dela, mas o pai havia deixado claro: "Você precisa escolher, June. Ou assume suas responsabilidades aqui, ou continue desperdiçando tempo com sonhos que não têm futuro." Entre o dever e o coração, John começava a entender que algumas escolhas não são apenas sobre o que se quer, mas sobre o que se está disposto a perder. Os dias continuaram pesados para Maria. O caso do projeto plagiado se arrastava, e o silêncio de June começava a doer mais do que ela queria admitir. Ele respondia pouco às mensagens, sempre com desculpas curtas. "Estou resolvendo algo importante. Falo com você em breve." Mas o em breve nunca chegava. Mesmo assim, Maria não desistiu. Ela começou a reunir provas, rascunhos, arquivos salvos no e-mail, anotações no caderno com as datas originais do trabalho. Sozinha, lutava para provar o que era dela. E a cada obstáculo, algo dentro dela crescia. Uma força nova, moldada pela dor e pela lembrança de como June sempre dizia que ela era capaz. Certa tarde, quando voltava da biblioteca, encontrou Clara no corredor. A colega sorriu com desdém. "Desista, Maria. Ninguém vai acreditar em você. Você é só uma garota tentando parecer inteligente." Maria respirou fundo. Pela primeira vez, não abaixou a cabeça. "Talvez eu não tenha o brilho que você finge ter, Clara, mas eu sei quem sou. E isso basta." Clara se calou, surpresa. Pela primeira vez, o olhar dela vacilou. Naquela noite, Maria recebeu um e-mail do professor responsável pelo projeto. Ele havia revisado os arquivos do sistema da universidade e descobrira que o envio original pertencia a Maria e June. "O caso será corrigido oficialmente. Você tinha razão, Maria." As lágrimas vieram sem que ela pudesse conter, de alívio, de justiça e de saudade. Enquanto isso, em Pusan, June encarava uma decisão difícil. O pai havia oferecido a ele a direção de um novo projeto da empresa, algo que garantiria a estabilidade e prestígio. Mas havia um preço: abandonar os estudos e permanecer definitivamente em Pusan. Ele passou a noite acordado, lembrando do sorriso tímido de Maria, do jeito como ela franzia o senho quando pensava, da coragem que ele via nos olhos dela. Pegou o celular, abriu a conversa e digitou: "Maria, posso não estar aí agora, mas você é o motivo de eu querer voltar." Ficou olhando para a mensagem por longos segundos, e então, com o coração acelerado, apertou enviar.
Na manhã seguinte, quando Maria acordou e viu a notificação na tela, o mundo pareceu parar por um instante. O sol entrava pela janela e, pela primeira vez em semanas, ela sorriu de verdade. Maria ainda se lembrava do frio no estômago quando viu a mensagem de Ju-un naquela manhã. Leu e releu as palavras várias vezes, como se quisesse gravá-las na alma. Você é o motivo de eu querer voltar. A frase parecia simples, mas carregava tudo o que ela precisava ouvir. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e esperança. Ela não sabia quando ou se ele realmente voltaria. Tentava seguir a rotina, mas o coração vivia em contagem regressiva. Até que, numa manhã fria, ao chegar na universidade, ouviu murmúrios e risadas surpresas vindas do corredor principal. Quando olhou, seu coração quase parou. Ju-un estava lá, de pé, com o mesmo olhar sereno de sempre, um pouco mais magro, mas com um sorriso que a fez esquecer tudo o que havia doído. Maria ficou imóvel. Ele se aproximou devagar, como se o tempo tivesse diminuído o passo apenas para aquele momento. Quando parou diante dela, bastou um oi para o mundo inteiro desaparecer. Você voltou mesmo, disse ela, a voz embargada. Eu prometi, não prometi? Respondeu ele com um sorriso leve. Os olhos dela se encheram d'água. Sem conseguir conter, Maria deu um passo à frente e o abraçou. Não foi um abraço tímido ou hesitante, foi um abraço de quem esperou demais, de quem segurou o coração por tempo suficiente. Ju-un fechou os olhos e a envolveu com cuidado. Desculpa por ter demorado, mas eu precisava ter certeza de que estava voltando pelo motivo certo. E está? Perguntam ela, ainda sem soltá-lo. Estou. Voltei por mim e por você. O silêncio entre eles foi interrompido por um grupo de alunos que passava. Alguns olhares curiosos, cochichos, mas Maria não se importou. Pela primeira vez, ela não se escondeu. Mais tarde, sentados na cafeteria onde tudo havia começado, Ju-un contou sobre as pressões da família, sobre como quase desistiu da faculdade e como lembrar dela o fez mudar de ideia. Meu pai acha que amor é distração, mas você me mostrou que às vezes é a força que faz a gente continuar. Maria sorriu, segurando o copo quente entre as mãos. E você me mostrou que não preciso que ninguém me valide para ser capaz, mas ter alguém que acredita em mim faz tudo ficar mais leve. Os dois se olharam e não houve mais necessidade de palavras. Havia apenas aquele instante, cheio de promessas, de ternura, de algo que ainda estava nascendo, mas que já parecia eterno. Do lado de fora, a neve começava a cair. E entre o frio e o café quente, Maria soube que aquele seria o começo de um novo capítulo, não só na vida dela, mas na vida deles. Os meses seguintes foram os mais intensos da vida de Maria. Ela e Jun pareciam finalmente em paz, estudando juntos, rindo entre uma xícara de café e outra, descobrindo as pequenas diferenças que tornavam aquele amor ainda mais bonito. Mas, como em todo dorama, a calmaria nunca dura para sempre. Naquele semestre, John foi convidado para participar de um programa de intercâmbio em uma das universidades mais prestigiadas da Coreia. Um reconhecimento merecido e uma chance que qualquer aluno sonharia em ter. Maria ficou feliz por ele, ou ao menos tentou. É só por 6 meses, ele disse, tentando soar confiante. 6 meses é bastante tempo, respondeu ela, olhando para o chão. Desde então, o que antes era leve começou a se tornar pesado.
As conversas, antes cheias de riso, foram sendo substituídas por silêncios desconfortáveis. Maria lutava contra o medo de perdê-lo, enquanto Jun tentava convencê-la de que nada mudaria. Mas o tempo, às vezes, é cruel com quem ama. Na véspera da partida, eles se encontraram no mesmo pátio onde tudo começou. O vento frio balançava o cabelo de Maria, e o olhar dela carregava a mistura de amor e tristeza que só quem ama de verdade conhece. "Eu devia estar feliz por você", disse ela com a voz trêmula, "mas tenho medo de que quando você voltar, tudo tenha mudado." Jun deu um passo à frente e segurou suas mãos. "Maria, nada no mundo pode mudar o que você é para mim. Você me fez enxergar a vida de um jeito que nem eu sabia que existia. Eu só preciso fazer isso. Preciso provar para mim mesmo que sou capaz." Ela entendeu. Porque, no fundo, também era alguém que aprendeu a lutar pelos próprios sonhos. "Então vá", disse ela com lágrimas nos olhos. "Mas não me peça para não sentir sua falta." Ele sorriu com doçura. "Eu nunca pediria isso." Ele a abraçou com força, como se quisesse guardar o calor dela na memória. "Promete que vai continuar brilhando mesmo sem mim?" Maria assentiu, encostando o rosto no peito dele. "Só se você prometer voltar." "Eu prometo." E assim, sobre o céu cinzento, eles se despediram. Não houve beijos nem promessas vazias, apenas o silêncio cheio de sentimentos que palavras não alcançam. Enquanto o avião decolava no dia seguinte, Maria olhou pela janela de seu quarto e sentiu algo dentro dela se partir e florescer ao mesmo tempo. Porque amar, ela entendeu, não era apenas estar junto. Era ter coragem o suficiente para deixar o outro ir, acreditando que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. 6 meses. Para alguns, um tempo curto. Para Maria, uma eternidade. Os dias sem Jun foram um aprendizado silencioso. Ela se jogou nos estudos, terminou o semestre com notas excelentes e passou a ajudar outros alunos que enfrentavam o mesmo tipo de rejeição que um dia ela conheceu tão bem. Mesmo assim, a saudade permanecia, mansa, mas constante. Havia noites em que o barulho da chuva a fazia lembrar da biblioteca, do riso dele, do olhar que parecia enxergá-la de dentro para fora. Às vezes ela escrevia mensagens e apagava antes de enviar. Outras, sonhava com um reencontro, imaginando o que diria se ele voltasse. Até que numa manhã de primavera, enquanto caminhava pelos jardins da universidade, Maria ouviu alguém chamando seu nome. A voz era suave, familiar, impossível de confundir. Ela se virou e o tempo parou. Jun estava ali, de volta. O mesmo olhar calmo, o mesmo sorriso que aquecia o peito dela, mas agora com uma confiança diferente, mais madura. "Você", foi tudo que ela conseguiu dizer, surpresa. "Eu voltei, e antes que perguntes, sim, cumpri minha promessa." Maria riu, com os olhos marejados. "Achei que tinha me esquecido." "Esquecer você seria o mesmo que esquecer quem eu me tornei por sua causa", disse ele, e as palavras soaram como uma confissão. O vento soprou, levantando folhas e memórias. Jun deu um passo à frente e, sem hesitar, segurou o rosto dela entre as mãos. "Eu percebi que sucesso algum faz sentido se não posso compartilhar com você. Você é o meu ponto de partida e de chegada." As lágrimas desceram antes que Maria pudesse conter. "Você demorou", sussurrou, sorrindo entre soluços. "Mas voltei. E é o que importa." Dessa vez não houve distância, nem silêncio, nem promessas quebradas. Apenas um beijo, suave, sincero, cheio de tudo que o tempo não conseguiu apagar. Ao redor deles, o campus parecia outro. As árvores floridas, os risos dos alunos, o som leve da vida continuando, tudo testemunhava o fim de um ciclo e o começo de outro. Maria encostou a cabeça no ombro dele e murmurou: "Lembra quando você disse que eu era mais forte do que pensava?" "Lembro." "Eu descobri que era verdade, mas agora sei que posso